Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje a gente vai começar uma série nova aqui no canal de um assunto que não abrange o ensino fundamental, nem o ensino médio, né? A gente vai começar a trabalhar conceitos de cálculo, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês conceitos que vão do início ao fim de um curso de cálculo tradicional na universidade, tá? A gente vai ter um vídeo por semana, então eu espero que vocês gostem. Aos poucos, né, a gente vai desenvolvendo os conceitos, vamos começar com funções, depois limites, derivadas, integrais e assim por diante, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar de comentário aqui embaixo, ou né, podem me escrever no canal, enfim, nos meus outros vídeos tem meus e-mails, tá bom? Então, vamos começar o nosso curso de cálculo. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, nessa primeira aula, a gente vai ver uma revisão sobre funções, sobre gráfico de funções e o teste da reta vertical. Vamos ver o que ele é e como se define. Antes da gente propriamente começar nossas aulas, eu quero indicar esses 3 livros para vocês que eles normalmente fazem parte da bibliografia básica, né, dos cursos de cálculo das universidades brasileiras. Então, né, a gente tem o livro de cálculo do Anton, é muito bom assim para os cursos de engenharia, recomendo. Tem o livro também de cálculo aqui do James Stewart, que ele é um pouquinho mais denso que o de cálculo do Anton, explica, faz algumas demonstrações. Eu prefiro mais o do Stewart, mas bom, né, a gente tem que ver o que a biblioteca da tua universidade consegue ter e aí usa o que for melhor, o que mais tiver, né, para poder ficar mais tempo com o livro e estudar. E o último também, mas não menos importante, é o livro de cálculo do Thomas, tá? Então, ele é um livro um pouquinho mais denso também, muito bom. Recomendo esses 3 livros para tu começar a estudar o teu cálculo. Então, antes da gente começar, vamos ver essa frase aí que o Poincaré disse, né? Matemática é a arte de dar o mesmo nome para diferentes coisas. Como vocês viram, né? Tem 3 livros que vão tratar do mesmo assunto. Então a gente vai ter muitas coisas em que um livro vai chamar às vezes de um jeito, outro livro vai chamar de outro. Esse grande problema acontece em álgebra linear, né? Algumas definições de álgebra linear acabam sendo um pouquinho diferentes de um autor para o outro para dizer a mesma coisa. Então, né, Poincaré não estava errado, né? O cara manjava do Paranauê. Vamos seguir então. Mas por onde que a gente inicia, né, os nossos estudos de cálculo? Então, para iniciar os estudos de cálculo diferencial e integral, diferencial são as derivadas e integral são as integrais, né, que a gente vai chegar nesses assuntos. Aí é importante a gente fazer uma breve revisão de funções. Então, vamos lá. O que são funções, né? Função é uma regra que associa uma única saída a cada entrada, né? E se a entrada for denotada por x, a nossa saída, né, vai ser f de x. O que eu quero dizer com isso? Ó? Eu tenho as entradas x e eu acabo encontrando uma saída. Quando eu junto as duas, eu tenho um ponto no espaço. E a sequência de pontos vão construindo os gráficos da nossa função. Se tu for associar com uma caixa, imagina, aquilo eu coloco um número dentro dessa caixa. Dentro dela existe uma regra de formação, em que dali de dentro dessa caixa vai sair outro número ou o mesmo. Se não existir regra nenhuma, vai sair o mesmo número, né? Então o que acontece? Uma função, ela dita uma regra que transforma um número em outro. Então, eu tenho um número, faço a regra e ele nos retorna outro. E o par ordenado que constitui esse número no espaço é um ponto e os diferentes pontos do eixo x, aqui os diferentes pontos que você entrar com ele na caixa, vão retornar diferentes pontos de saída e a junção desses todos esses pontos que tu encontrar, desses pares ordenados, vão ser um gráfico, tá bom? Então a gente tem 4 maneiras usuais de representar uma função. A gente faz numericamente com tabelas, né? A gente associa aqui uma tabela no eixo x,
né? A gente vamos supor que aqui seja o eixo x. A gente tem os anos e aí a velocidade, né, em milhas por hora, como é que é a velocidade de algum problema, tá? A gente pode associar idade a tempo de trabalho, a gente pode fazer uma sequência de associações, só que um vai ser um ponto do par ordenado e o outro ponto, tá bom? Uma coordenada e o outro outra coordenada. A gente também consegue fazer algebricamente com fórmulas, ó. Aqui eu tenho a minha função, onde, né, eu tenho uma regra que transforma um número de entrada, um x. Se eu substituir onde tem x aqui pelo número que eu quis, eu vou encontrar outro número. Vou encontrar o y igual a f de x. Então, a gente também consegue algebricamente, é uma das outras formas de representar funções. Graficamente, que é isso que a gente já vem discutindo, eu associo um ponto que eu tenho de entrada a um ponto de saída, e também verbalmente, né? Aqui a gente tem a lei da gravitação universal de Newton. A tradução verbal dela é esta fórmula que nós temos, né? Gravidade igual a massa dos corpos dividido pelo raio ao quadrado. Tá bom? Então aqui a gente tem alguns exemplos de funções, né? Eu tenho, por exemplo, essa função do primeiro grau aqui, f de x igual a x mais 3. Então a minha regra de transformação é x mais 3. Eu entro com números x igual a 0. Onde tem x eu substituo por 0, então 0 igual a 0 mais 3. Quando eu concluo essa transformação, eu tenho um par ordenado, x e y, porque f de x é igual a y. Então eu tenho x0, y3. Aqui é a mesma coisa, ó, só que a regra de transformação é outra. Eu entro com x igual a 2, onde tem x eu substituo por 2, então g de 2, faço a sequência de contas e encontro 9. Então, é a ideia da caixa. Entro com um valor, utilizo a regra dentro da caixa e no outro lado da caixa vai sair um outro número, certo? Aqui, ó, h de x é uma equação do segundo grau, em que o meu x é igual a 1, faço a sequência de contas e encontro que o meu h de 1 é menos 3. A minha k de x é uma função cúbica. Por que cúbica? Porque aqui está ao cubo. Então, eu faço meu x igual a 2, substituindo dentro da função, eu encontro o meu valor de x igual a 12. Lembrando que o valor do x pode ser tanto positivo quanto negativo, pode ser um número fracionário, pode ser uma raiz, pode ser qualquer número. Outra coisa também, a gente precisa olhar essas funções e entender que os resultados são pares e ordenados, onde eu tenho no eixo x, imaginando um gráfico, eu tenho 2, e lá no y a 9. A junção desses dois pontos, a gente tem esse pontinho 2, 9 no par ordenado, certo? Que remete àquele gráfico que a gente teve anteriormente. Então, fazendo todas essas junções, a gente consegue construir os gráficos que representam essas funções. Nesse caso, a gente está usando as regras algébricas, mas se tu for fazer ponto por ponto, tu vai construir uma tabela, tá bom? Então, só para a gente relembrar alguns conceitos de duas funções bem importantes, né? A gente tem as funções do primeiro grau, que elas são escritas desta forma: f de x igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. O que significa o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele vai nos dar a inclinação da reta. O que é isso? Se a reta está subindo ou se a reta está descendo, se ela é crescente ou decrescente. E o b, que é o coeficiente linear, vai nos indicar aonde essa reta passa pelo eixo y. E o seu gráfico, pessoal, é uma reta. O gráfico dessa função é uma reta. Eu vou mostrar para vocês aqui no software GeoGebra. Recomendo todos que baixem. É uma boa alternativa para estudo, certo? O que a gente tem, ó? Aqui a nossa função é f de x igual a 3. Tá vendo, ó, que ela corta exatamente, ó, no x igual a 3, pessoal. Então, o que acontece, ó, em x igual a 3? Como a minha função ela é f de x igual a 3, o que acontece? Eu tenho que essa função ela é crescente, isso é, ó, quando passa pelo eixo x, quando passa no zero da função, x igual a 3 vai dar y igual a 0. Eu tenho exatamente uma reta que está crescendo. Mas se eu pego e
coloco o meu A negativo. Eu vou ter uma reta decrescente. Quer ver? Eu vou substituir aqui. Vamos ver o que acontece. Olha, aconteceu isso, ó. A nossa função ficou decrescente. Ela desceu. Tá bom? Então, o coeficiente angular define a inclinação, se ela está subindo ou se ela está descendo. Então, aqui, eu trago essas informações aqui para vocês. Então, se o teu A é positivo, a tua reta ela é crescente. Se o teu A é negativo, a tua reta é decrescente. Se o teu A é igual a zero, aí tu tem uma reta constante, uma reta horizontal. Tá bom? E uma equação do segundo grau, ela é chamada equação do segundo grau por causa do seu coeficiente quadrático aqui, ó. O que acontece? A gente agora tem um coeficiente a mais, que é o C. O A vai continuar definindo se a reta vai ser crescente ou decrescente. O B, ele indica a inclinação que a reta toma depois que corta, depois que passa o eixo Y. E o C ele corta o eixo, ele mostra onde corta no eixo Y. Então, se o A é positivo, a gente tem uma parábola crescente. Se o A é negativo, a gente tem uma parábola decrescente. E se o A é zero, a gente volta para uma equação do primeiro grau. Porque daí a gente não vai ter esse cara aqui, vai ficar só bx mais c. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Vamos lá então. Aqui, ó, pessoal. Aqui a gente tem o gráfico de uma função que é x² mais 2x menos 1. O que acontece aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês, desculpem. Né? A função é x² mais 2x menos 2. Então, o termo que não tem x é o c, e ele está passando exatamente, ó, em menos 2. Tá vendo? E quando ela corta, o meu b ele é positivo, quando ela corta o eixo y, ela corta crescente. Tá vendo? E o que acontece também? O meu A ele é positivo, então ela é côncava para cima, pessoal. O que vai acontecer se eu mudar o sinal do meu valor do meu A? Se eu botar o meu A negativo. Vou mudar aqui para vocês verem. Olha o que aconteceu com a nossa reta aqui. Ela se tornou uma reta côncava para baixo, mas o meu B ainda é positivo, crescente logo após cortar o y, e o meu c ainda é menos 2, fica a mesma coisa, tá bom? Então, tu fazendo essas modificações no GeoGebra, tu consegue fazer todas essas modificações de coeficientes. Recomendo que baixe e use, é um software gratuito, né? E daí faz as modificações e dá uma olhada nesse teu estudo de relembrar da reta. Então, né, relembrando esses conceitos das retas de primeiro e segundo grau, vamos partir assim para o estudo dos gráficos, né? Por que o estudo dos gráficos é importante? Porque mais para frente, lembrar do esboço de um gráfico vai nos ajudar a definir limites, a enxergar derivadas, tá certo? Então, olha aqui uma coisa. Se f for uma função de r para r, o que eu quero dizer? Tua entrada é um número real e a tua saída é um número real. O gráfico da função xy é definido como sendo o gráfico de y igual a f de x, que é o que a gente já tem feito, ó. Y igual a x. Se tu pegar um teu x1, eu vou achar meu y1. Se eu pegar o meu x2, eu vou achar meu y2. E o mesmo vale para o x negativo. Então, a gente vai ter uma reta, como o nosso a é positivo, é uma reta crescente. Como o nosso b aqui é zero, corta no zero. Y igual a x ao quadrado, pessoal. Eu tenho o meu A positivo, minha reta côncava para cima. Eu tenho o meu B igual a zero e o meu C, então ela é uma reta horizontal aqui, ó, onde corta o Y. E o meu C é zero, então ela passa exatamente no Y igual a zero. Meu Y é igual a x ao cubo aqui, ó, pessoal. O que acontece, ó? Quando meu x é positivo, a minha função tem um comportamento quase parecido com uma parábola. Mas quando meu x é negativo, os meus valores de y vão todos para baixo, são os mesmos de cima, só que valores negativos, como menos 2 ao cubo vai dar menos 2 vezes menos 2 dá 4, 4 vezes menos 2 dá menos 8, e assim por diante. Então, os valores, quando são x negativos, são todos de y negativo também. E aqui, o gráfico de 1 sobre x, né, a gente tem que só tomar o cuidado que
em x igual a zero, esse gráfico não existe. A gente vai ver mais pra frente que o nome disso é uma assíntota, porque a gente nunca pode dividir nada por zero, então por isso que o gráfico é dessa forma. No gráfico da raiz quadrada, a gente só pega um pedaço dele, porque os dois pedaços não vão respeitar, né, o teste da reta vertical, que a gente vai ver logo em breve, e também tem que tomar cuidado que a gente só vai ter valores positivos aqui dentro. O gráfico da raiz cúbica, a gente tem esses dois casos, porque, por exemplo, eu posso ter a raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 vai ser igual a menos 2. A gente vai conseguir encontrar valores negativos que não vão atrapalhar as nossas contas. E, por último, o que a gente tem por hoje é o teste da reta vertical. O que é o teste da reta vertical? Ele vai dizer o seguinte, ó, um gráfico, ele só vai representar uma função se quando tu traçar uma reta, essa reta vertical que tu traçar, ele cortar o gráfico somente uma vez. Tu não pode ter duas entradas iguais e duas saídas diferentes, que é o que está ocorrendo aqui, ó. Eu traço uma reta vertical, um único ponto corta, eu consigo 1 no x e 2 para o y. Então eu tracei uma reta vertical e acabou aparecendo 2 pontos. Então eu sei que isso não representa uma função. Todo gráfico em que eu traçar uma reta vertical e ele cortar em mais de um ponto, esse gráfico não representa o gráfico de uma função. Então, para a gente ter uns exemplos aqui, ó, olha isso aqui, ó. Eu tenho esse círculo, né, de raio 5 e centro em 0 e 0. O que acontece? Se eu traçar uma reta vertical, eu vou cortar em 2 pontos. Então, eu sei que essa equação não representa, esse gráfico não é o gráfico de uma função. Aqui, por exemplo, ó, f de x igual a raiz de x. Se eu não restringir o domínio em pegar somente os valores positivos que eu encontro aqui, porque lembra que a raiz é mais ou menos, se não te recorda, olha a minha aula de dicas matemáticas. Então, o que acontece? Ó? Se eu fizer isso aqui e não restringir o domínio, eu não vou conseguir definir isso como uma função, porque no momento em que eu traço uma reta vertical, eu vou cortar o meu gráfico em 2 pontos diferentes. Então, traçando uma reta vertical, se eu definir somente o domínio como sendo a parte de cima, só o positivo, então sim, isso aqui vai ser uma função. Se eu não restringir o domínio, eu não tenho uma função, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir a aula, tá? Logo em breve a gente vai ter mais aulas de cálculo. Fica aguardando. Pode colocar suas dúvidas aqui embaixo. Qualquer coisa, só escrever. E até a próxima. Tchau!